Vamos chegar agora com todas as informações do Flamengo, né? Que agora tem um período de descanso. Os jogadores estão de folga, né? Principalmente porque tiveram muitas partidas importantes. O time titular foi mantido nos últimos 3 jogos e agora, com esse período de data FIFA, o elenco ganha alguns dias para descansar e voltar ao seu condicionamento físico ideal, já que o Flamengo tem muitos jogos ainda importantíssimos nessa temporada. Ainda falta 7 jogos, né, para o final do Campeonato Brasileiro e também tem a partida de volta contra o Corinthians, semifinal do Brasileirão. Semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 1-0 e o Flamengo joga em São Paulo e podendo até empatar para avançar para a grande final. Então, Felipe Luiz muda período de treinos no Flamengo na primeira semana de data FIFA. Todos nós sabemos que, em um curto espaço de tempo, é necessário que os jogadores tenham esse período de descanso até para não sofrer alguma lesão grave, que foi o que aconteceu recentemente. Muitos jogadores do Flamengo se lesionaram e tiveram até que fazer alguma cirurgia, como é o caso de Pedro. Claro, a lesão dele foi totalmente ocasional. Em um treino da seleção brasileira, sozinho, o jogador se machucou e teve que fazer uma cirurgia no seu joelho. Mas outros atletas que tiveram que ser exigido nas partidas, assim causaram suas lesões. Então o Flamengo prepara uma mudança radical no que diz respeito à preparação física dos seus atletas, justamente para não sofrer essas lesões que atrapalham e muito, né, a questão do planejamento anual. Felipe Luiz completa uma semana como novo treinador do Flamengo. Os jogadores do Flamengo se acostumaram com treinamentos marcados para o período da tarde, na era Tite. No entanto, Felipe Luiz assumiu como novo treinador rubro-negro e já faz alteração no horário das atividades do elenco. Nesta semana, os atletas realizam exercícios no período da manhã no Ninho do Urubu. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, a única exceção é na quarta-feira, dia 9. Como treino marcado para as 15h30, de quinta, dia 10 até sábado, os jogadores do Flamengo realizam exercícios até as 9 horas, horário de Brasília, no CT Ninho do Urubu. Todos nós sabemos que ainda é cedo para avaliar o trabalho de Felipe Luiz à frente do comando do Flamengo, mas, diante desses resultados que já aconteceram, é notável que hoje o treinador Felipe Luiz tem total confiança nesses atletas que até então não vinham apresentando bom futebol quando o treinador era Tite. É claro que a sequência de jogos fizeram com que atletas se machucassem e isso prejudicou, né, o andamento do Flamengo no que diz respeito à sua evolução. Só que com esse elenco, o mesmo elenco que Tite tinha, Felipe Luiz em um curto espaço de tempo já consegue fazer algumas modificações para que o Flamengo apresente um futebol melhor. E isso já tem surtido efeito. Primeiro jogo de Felipe Luiz no comando do Flamengo diante do Corinthians, o Flamengo amassou o Corinthians. 1-0, semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, em que poderia ter sido 5-6 tranquilamente, se não fosse Hugo Souza. E agora o Felipe Luiz já está alterando algumas maneiras de se adaptar nesse calendário do futebol brasileiro e que isso com certeza pode fazer um efeito grande no final da temporada. Lembramos que nesse momento o Flamengo tem apenas a Copa do Brasil com real possibilidade de ser campeão, já que o brasileiro praticamente encaminhado aí para o Botafogo. Dificilmente o Flamengo vai conseguir conquistar esse título, porque precisa vencer todos os seus jogos e torcer por tropeços aí das equipes que estão à frente nesse momento, que no caso é Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Vale lembrar que Tite marcava os treinamentos no período da tarde, até o início da noite, para que a temperatura da atividade estivesse similar com os 2 jogos do Flamengo, e o que eu acho muito errado. O Flamengo já vai ter as partidas em horários quentes, então está exigindo 2 vezes dos atletas. Poderia treinar na parte da manhã, como é o caso que Felipe Luiz vai fazer, e deixar a tarde mais para treinos específicos, né? Treinamento de bola parada, mas Tite já iniciou de maneira errada, né? Não sei se era ele ou era o seu filho que treinava o Flamengo, que todos nós sabemos aqui não deu certo. Sendo assim, o ex-treinador rubro-negro tinha a preferência por agendar exercícios a partir das 15h30. Já Felipe Luiz, pelo menos na primeira semana, chega
cheia de treinamentos, decidiu colocar os treinos para o período da manhã, às 9 horas. É bom lembrar que é a primeira vez que o novo treinador terá uma sequência de atividades para elevar o nível da equipe nesta reta final da temporada. Lembrando que Felipe Luiz, em suas coletivas pós-jogos, ele disse que vai tentar fazer com que o Flamengo, ataque o maior número de minutos possíveis. O Flamengo vai ser ofensivo do início ao fim. E foi o que aconteceu nas duas partidas, tanto contra o Corinthians pela Copa do Brasil, assim como também pelo Brasileiro diante do Bahia. O Flamengo foi dominante do início ao fim. E essa pressão em cima do adversário no campo deles ajuda bastante no que diz respeito à roubada de bola, e o Flamengo fica praticamente na cara do seu adversário para tentar finalizar. Isso é muito importante. E ele já disse que vai tentar seguir os treinamentos de Jorge Jesus. Foi dessa forma que o Flamengo conquistou, o futebol brasileiro naquela ocasião. Praticamente todos os campeonatos disputados foram vencidos. Então ele está se assemelhando a alguém que deu certo, e isso é muito bom. É claro que nós não estamos dizendo que o Flamengo de 2019 pode voltar. E isso, na minha opinião, é impossível. O Flamengo pode até conquistar o que conquistou naquela ocasião, mas jogar o que jogou, eu não acredito. Logo depois do período da data FIFA, o Flamengo e o Fluminense se enfrentam. O clássico acontece às 20 horas, horário de Brasília, no dia 17 de outubro, quinta-feira, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate é decisivo, visto que o rubro-negro segue vivo na briga pelo título da competição e necessita da vitória. Felipe Luiz tem tudo para dar certo no comando do Flamengo. Se ele vai conquistar alguma coisa esse ano, isso nós também não sabemos. Só que tem que se isentar ele de qualquer culpa no final da temporada. Acho que nesse momento o principal culpado do Flamengo ter chegado nessa reta final só com a Copa do Brasil para disputar é a diretoria. A diretoria, quem fez as escolhas erradas, trouxe um treinador que não tem o perfil rubro-negro e deu no que deu. Flamengo praticamente aí com a temporada perdida, venceu apenas o Campeonato Carioca. É claro, não vamos dizer que o Flamengo vai vencer a Copa do Brasil, muito menos o Brasileiro, porque ainda não aconteceu. Só que chegando no final do ano, e se por acaso o Flamengo não conquistar alguma coisa, a culpa é inteiramente dessa diretoria irresponsável que não sabe contratar treinadores. Felipe Luiz tem muito mais capacidade do que esses últimos treinadores que passaram recentemente para o nosso Mengão. Então é isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Já pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento.